bênção. Eu vou comentar com vocês por alto, eu vou pedir total atenção, que ninguém se desvie pensando em outras coisas, no almoço. Se pensar no almoço, só pensa na hora de acabar de chamar o pastor. Caso contrário, não pense. Você pense comigo nas mensagens que ouvimos no domingo passado. Quem estava domingo passado na igreja? Estão lembrados da mensagem? Falamos sobre a vida de Jeremias. Falamos de um pleito muito grande que estava acontecendo em Israel. Deus deu uma palavra para o povo de Judá, e aquela palavra foi desprezada. E o desprezo daquela palavra trouxe um problema muito grande. Às vezes, a nossa soberba, de acharmos que estamos certos naquilo que estamos tomando decisão, acaba nos afastando de Deus. Para a gente trazer a memória, eu marquei alguns pontos bem específicos para nós nos lembrarmos. Você lembra que o rei Joaquim, vocês estão me ouvindo bem? O rei Joaquim, ele teve dois pontos principais. Primeiro, o Jeremias trouxe a palavra, o Baruque escreveu, lembra disso? Baruque era contemporâneo de Jeremias, e ele descreve a palavra. Olha, vocês têm que aceitar que Deus está entregando vocês na mão da Babilônia. Isso aqui é uma sentença de Deus, vocês precisam passar por isso. O segundo fato é que depois que a palavra é pregada para o Joaquim, o rei da época, o rei de Judá, ele ficou tão irado que ele chega a pegar a Bíblia, ele pega um punhal, rasga ali o pergaminho e coloca no fogo, para não ter perigo de ninguém achar o pergaminho e ler. E assim os maiorais da época viram aquela palavra e acharam mal, porque aquilo poderia fazer que o povo desanimasse para ir para a batalha. Entanto que Deus não mandou que eles fossem para a batalha. Tem batalhas que nós entramos para sofrer, sabia disso? Porque não é para a gente estar nelas. Tem coisas que não foram colocadas na nossa frente para a gente guerrear. Tem coisas que a gente só tem que aceitar o que Deus está mandando. E aquela guerra não era para o Joaquim levantar-se. Veio outros reis em seu lugar, e infelizmente eles também não entenderam. Jeremias, olha o pastor, Jeremias apregoou sua palavra, suas profecias, por cerca de 40 anos. Pense um pastor 40 anos falando do mesmo assunto. Todo dia você chega no culto, o pastor fala o mesmo texto. 40 anos. Quem tem menos de 40 anos, levanta a mão. Eu vou levantar a mão porque eu sou jovem. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, pense, por exemplo, que nem a nossa existência, para esses que têm menos de 40 anos, não chegamos à data de 40 anos de pregação de Jeremias. Então, imagine você, desde que você nascer, até 40 anos, escutando, vocês vão ter que passar pela Babilônia, como uma sentença de Deus, pelos pecados, idolatria que vocês tiveram, e fizeram que o Senhor chateasse com vocês, e vocês vão ter que passar por isso. Isso é uma sentença de Deus. Porém, se vocês ouvirem a voz de Deus e deixarem ser levados à Babilônia, vocês não vão sofrer. Vocês vão ter que servir a Babilônia. Vocês vão ter que ser, mais uma vez, escravos. Vocês não vão poder ter o que é de vocês. Vocês vão ter que, mais uma vez, viver e servir ao Nabucodonosor, ou seja, servir ao inimigo. E era uma sentença de Deus para que o povo despertasse em buscar o Senhor. Talvez você não vai se lembrar agora de cabeça, mas semana passada começamos no Jeremias 36, e a vontade de Deus não era que o povo sofresse aquilo, era para que o povo despertasse e voltasse a Deus. Tem tempos ruins na nossa vida que não é para a gente desanimar, é para a gente se voltar a Deus. Tem dias que você fala, puxa, por que está acontecendo isso comigo? Talvez aquele pleito é o único jeito que Deus consegue ouvir sua oração. Se não tiver uma dor, se não tiver uma batalha, você não ora. Se não tiver um pleito, você não se apresenta a Deus. Se não tiver uma guerra, você não vem para a igreja, você não se consagra, você não jejua, você não ora. Então a intenção de Deus é, esse povo precisa voltar a dar crédito a mim. Esse povo precisa entender que se eles não estiverem comigo, eles vão sofrer. Assim é nos nossos dias. Se nós não estivermos em Deus, o que acontece com a gente? Sofremos. E achamos que podemos estar bem. Aí você conhece bem o texto. Jeremias chama mais uma vez o Baruque e fala assim, olha, escreva novamente. Qual palavra? Qual era a palavra? A mesma palavra. Enquanto Deus não cumpre aquela palavra que Ele enviou, não pense que Deus vai te dar outra. É a mesma palavra, aquela palavra tem que se cumprir. Amém, irmãos? E, mais uma vez, aí então prenderam o Jeremias. Aí eu comentava com vocês que às vezes a gente prende o pastor. Não é verdade? Quem aprendeu sem querer o pastor? Não gostei dessa pregação, não gostei disso. Ah, não sei não se é bem assim. Prenderam, e às vezes a gente prende o pastor. Às vezes a gente acaba, muitas vezes, ouvindo a pregação e levando aquilo para o pessoal.
acabamos desprezando a palavra de Deus. Não gostamos da maneira que recepcionamos a palavra. Tem palavras, como por exemplo, né? Já imaginou como que o Isaías, lembra do profeta Isaías? Isaías recebeu uma palavra: vá na casa do rei Ezequias e diga assim na casa dele: você vai morrer, arruma a tua casa que você vai morrer. Já pensou, por exemplo, faz um churrasco aí, irmão? Você acha que foi assim a preparação para a pregação do Ezequias, do Isaías? Ô, amigão, arruma a tua casa que você vai morrer. Eu acho que ouvir certas coisas deve ser um pouco dolorido, né, gente? Tem palavras que elas não é agradável, não é palatável, aquela coisa ruim, muitas vezes amarga na boca. Então, entenda, tem palavras que elas vão mexer mesmo. E eu digo para vocês, irmão, eu não me preocupo em ver pessoas que deixam de buscar a Deus quando ela ouve a verdade e ela não quer se converter. Eu não me preocupo com isso. Pastor, mas o jeito da pregação. Deixa eu reformular, eu acho que falei errado. Eu não me preocupo quando a pessoa não gosta da pregação que ela está ouvindo e ela acaba deixando de buscar Deus por causa da pregação. Porque aquela palavra é para ela tem que mudar, ela tem que entender. Então eu me preocuparia se você ouvisse a pregação e não mudasse e continuasse como está. Tem que ter uma inquietação. Ou converte ou se perde. Ou é um, ou é outro. O que vai acontecer com você? Conversão, amém, irmãos? Que haja conversão e não perdição. Nós oramos para que todos se convertam, mas sabemos que a grande maioria não quer. Mas entenda, aconteceu o fato que Jeremias foi preso. Aí soltaram Jeremias de novo. Não vamos soltar o Jeremias, porque eles precisavam do quê, gente? Precisavam de uma palavra. Quem que era o pastor que trazia a palavra? Ai, meu Deus, eu parei de ir lá, estava com raiva, mas eu vou lá, porque pelo menos aquela pregação me ajuda. Pelo menos aquela pregação me anima. Aí ele volta de novo, chama o Jeremias. Jeremias fica no pátio. Tiraram da prisão, ficou no pátio. Jeremias, viu? Conta para nós aí. Tem uma palavra? Tem. Qual que é a palavra, Jeremias? A mesma. É a mesma palavra. E nisso, Jeremias, mais uma vez, é posto à prova. Entenda, tem momentos que nós vamos passar na nossa vida que nós somos postos à prova. Nossa fé tem que crescer. Amém, irmãos? Então a gente tem que dar avalia a palavra. Bom, falei bastante semana passada, falei quando Nabucodonosor veio comandar. Lembra que eu comentava com vocês que às vezes nós somos obedientes a Nabucodonosor? Minha esposa me ensinou isso, né? Eu falo como eu quero. Minha esposa agora que é professora quer ficar me ensinando toda hora, né, irmão? Brincadeiras à parte, Nabucodonosor, ele veio dominar. E quando veio dominar, o povo de Israel fez o quê, irmão? Aceitou. Às vezes a gente aceita o domínio do patrão, não que seja errado ser obediente, amém, irmãos? Obedeça. A gente aceita o domínio do patrão, aceita o domínio do governo, do sistema, né? Pastor, o SUS não sei o quê. Você pode ficar bravo, mas você tem que assumir, é o único que você tem para hoje. E quem paga convênio ainda sabe que também tem dificuldade. Então, entenda, irmão, eu estou usando uma expressão para você entender. Nós nos sujeitamos muitas vezes ao quê? Nos sujeitamos a todas as ordenanças que são colocadas sobre nós, mas não nos sujeitamos à palavra de Deus. Quando Deus fala, a gente não quer ouvir, mas quando alguém manda, você obedece. Ou por alguém leu a mensagem que eu mandei hoje de manhã? Leram a mensagem? Ou por imposição, o que é imposição? Ou você faz ou eu te prendo. Nabucodonosor chegou assim, ou vocês me obedecem ou eu mato tudo vocês. Como que é o negócio, meu Deus? Ou vocês me obedecem ou vocês querem um presente misterioso, ou uma prisão misteriosa. Né? Vou obedecer a Deus ou vou preso? Vou obedecer a Deus ou vou ver minha família morrer? Quer dizer, eles preferiram ouvir Nabucodonosor do que, né, se perderem. Então entenda, irmãos, que quando Nabucodonosor veio, eles ouviram, eles baixaram a bola, mas quando Deus falava, eles não escutavam. Entenda que às vezes nós estamos dispostos a ouvir alguém falar, um amigo, um companheiro, estamos dispostos a ouvir tanta gente, mas não ouvimos aquilo que Deus fala. E nós temos que abrir nosso coração para Deus. Amém, irmãos? Vamos então ao texto? Jeremias, falei 10 minutinhos exemplificando tudo que estudamos na semana passada, amém? Não vou poder abrir novamente o texto que nós já fizemos o estudo da semana passada. Jeremias, capítulo de número 30, e deixa eu pegar o versículo-chave, para a gente não ficar muito na leitura. Vamos no 38, a partir do versículo de número 1. Eu sempre falo que quando tem mensagem de continuação, eu digo que você vá no YouTube e assista a mensagem da semana passada. Só que semana passada nós tivemos um problema na nossa gravação, faltou o gravador, e o gravador não gravou, aí nós perdemos a mensagem.
aí não teve como você assistir a mensagem da semana passada. Mas aqueles que estiveram, o Espírito Santo vai lembrar no seu coração. Amém? Versículo 8 fala assim: ouviu, pois, 38, versículo 1, desculpe. 38, 1. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Julcal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo, olha um monte de nome bonito para as irmãs colocar no filho aí, hein? Assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade, morrerá como, gente? A espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas quem for para os caldeus, viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e... Qual que era a direção da palavra? Quando vierem os caldeus, quando vierem os babilônicos, vocês se entreguem a eles sem guerra. Não vá arrumar briga. Não vá bater boca. Quem já bateu boca quando você estava errado? Sabe o que é a expressão bater boca? Por exemplo, está aqui a Fernanda, minha filha mais velha. Quando eu falo, Fernanda, faça tal coisa para mim, porque um dia ela veio para mim e falou assim, pai, olha que exemplo bobo que eu vou usar. Esse Jefferson é brincadeira, né? Mas deixa eu contar. Um dia ela veio, pai, eu decidi que eu vou fazer progressiva do meu cabelo. Aí vocês olham claramente que ela é moreninha, né? Puxou para o pai, o cabelo bem enroladinho, né? Inclusive, eu acho muito bonito o cabelo dela, né? E ela, pai, eu vou fazer progressivo porque o meu cabelo é muito ruim. Sabe o que é progressivo ou não? É uma desgraça que põe no cabelo das mulheres para esticar o cabelo. Credo, o pastor está amarrado. Irmão, diz que até cai o cabelo, às vezes, irmão. Tem que cuidar. Mas, bom, que você cuide da sua beleza como você bem achar melhor. Mas eu falei, você não vai fazer. E ela, pai, mas eu já sou grandona. Eu me mando, pai. Eu vou fazer sim e o senhor não vai precisar pagar porque eu trabalho. Eu falei, mas quem manda aqui sou eu. Mas o cabelo é dela, pastor. Não, o cabelo é dela, mas a fia é minha. Claro que eu falei, por fim eu falei, filha, você quer arrumar teu cabelo como você achar melhor? Pode fazer. Contra a vontade do pai, mas pode fazer. E o que você acha que ela fez? Não sei por que ela não fez. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Às vezes, irmãos, nós estamos com a vontade de fazer algo e que às vezes aquilo não é bom para a gente. Não é bom. E a gente quer bater boca às vezes com quem fala com a gente. Às vezes é o Senhor falando com você. Você fala, mas Senhor, eu não quero fazer isso. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Ô pastor, o senhor está pregando uma coisa que eu não vou fazer, eu não quero fazer isso. Quer dizer, a gente bate boca com Deus. Às vezes aquela coisa parece ser tão pequenininha, mas aquilo é importante diante de Deus você obedecer. Você sabia que existem duas maneiras de Deus deixar você fazer alguma coisa, com a vontade dele ou vontade permissiva. Vontade de Deus é quando você faz aquilo que agrada a Deus. Vontade permissiva é aquilo que você faz porque Deus dá liberdade para você fazer, mas aquela não era a vontade de Deus. Você pode fazer algo que você agrade a si mesmo, mas não agrada a Deus. E Deus não vai proibir você de fazer alguma coisa. Ele vai muitas vezes corrigir você depois. Lembra a palavrinha da mamãe? Lembra da palavra da mamãe? Não lembram? Eu te avisei, eu falei para você me escutar. Você não me escutou. Então a palavra é, quem de vocês obedecerem à palavra, no dia que a Babilônia, os caldeus vierem nos tomar, nós vamos ver que quem ficar para trás ou morrerá. Põe para mim a primeira parte do versículo, filho. Assim diz o Senhor, aquele que ficar na cidade vai acontecer o quê, irmão? Ou seja, quem tentar enfrentar com força bélica, vai acontecer o quê? O que o Senhor nos ensinou? Quem pela espada fere, com a espada será ferido também. Então, o que está escrito aqui? Você não tem que enfrentar, não adianta você pegar o exército de Judá para tentar enfrentar o inimigo. Eu vou dar um jeitinho brasileiro, eu vou chamar uma galera para me ajudar. Não resolve. Se é uma sentença de Deus, você pode chamar quem você quiser, você pode fugir a vida inteira. Você pode passar muito tempo fugindo, você vai ter que voltar aonde Deus quer. Amém, Jesus? Você vai ter que estar naquela direção. Aí ele disse, então não enfrente guerra, porque se você enfrentar a guerra, você vai morrer pela espada. Quem não morresse pela espada, morreria do quê? De fome. Entenda, tem pessoas que elas não entendem que a fome não é só o que enche a barriga, né? Aliás, não é só a necessidade do ventre, né? Do estômago, mas também a necessidade da alma. Quando você está sem palavra, você está passando fome de Deus. Quando você fica, meu Deus, já viu falar, a psicologia fala, não que eu seja, entenda disso, mas a psicologia fala que existem crises existenciais. Quem já teve crise existencial?
Sabe o que é crise existencial? É quando você fala, meu Deus, olha o jeito que eu sou, que feio que eu sou, para mim nada dá certo, eu só não sei o quê, porque eu não consigo nem falar, porque eu vou para a igreja e não volto do mesmo jeito. É uma crise de existência, você começa a se achar pior, o patinho feio. É uma crise existencial. Aí vem a palavra, olha, se vocês obedecerem a palavra, vocês vão ter comida. Quer dizer, posso ser escravo lá na Babilônia, mas Deus me promete, me garante que não vai faltar comida, vai ter condições de sustento. Deus vai me sustentar, mesmo nos dias difíceis eu vou ter sustento de Deus, vou ter palavra, amém? Mesmo em tempos difíceis. Aí ele fala, mesmo quando alguém passe pela fome, porque tem gente que a condição que ela tem não vai deixar ela ter fome. Você entende que a condição que eu digo aqui é financeira. Pastor, eu tenho uma boa condição, eu tenho na minha conta bancária alguns milhões. Eu não escutei amém de todo mundo. Eu tenho alguns milhões guardados, né? Ou eu tenho alguns milhões plantados, talvez, né? Mas eu tenho uma condição. Para essa pessoa, ela pode se segurar nesse gancho daquilo que ela possui. Uma aposentadoria, pastor, pode acontecer o que for, meu aposento eu não perco. Pode acontecer o que for, o dinheiro que eu tenho guardado vai me dar condições. Não, pastor, eu tenho umas 5, 6 casinhas arrendadas aí, está tudo alugadinho aí. Não, eu nunca vou ter dificuldade. Tem pessoas que acham que essa fome, irmão, é somente a fome de comida, a fome do dinheiro, que pode comprar alguma coisa. Aí ele termina dizendo, quem passar pela espada, quem passar pela fome, vai cair aonde? E o dinheiro vai conseguir trazer cura? Não traz. Então entenda, irmãos, que essa sentença é, não fujam, porque para onde você fugir, você vai ser pego. Não adianta fugir. Lembra da palavra de Mateus, semana passada nós falávamos, que o Senhor dizendo assim, não fujam da ira vindoura, ou seja, vai chegar o dia que essa ira de Deus vai vir sobre todos nós. Sobre o pecado. Então vai chegar, não adianta fugir. Você pode fugir a vida inteira. Vai chegar uma hora que você vai estar diante de Jesus. Você querendo ou não. Você gostando ou não. Você crendo ou não. Você vai ter que estar diante de Deus. Pelo menos é o que a palavra de Deus diz. Amém? Aí tudo bem. Aí vamos deixar o texto aqui. Vamos direto lá no versículo, ainda capítulo 38, vamos no versículo de número 8. Versículo de número 8. Aliás, eu não vou ler o 8, porque senão você não vai entender o que aconteceu. Lá no versículo de número 4, fala assim, e disseram os príncipes ao rei, morra este homem. De quem estava falando? Jeremias. Morra este homem, visto que ele faz o quê? Assim, ou a palavra que ele prega faz o quê? Enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz deste povo, senão o Jeremias queria mal ou bem? Mas como que ele era enxergado? Como fazendo o mal. Então veja que uma coisa de chamar a nossa atenção, quando Jeremias estava anunciando a palavra, você veja que esse povo fala assim, viu, nós temos que calar a boca do Jeremias. Lembra que eu falei da cúpula? Existe uma cúpula no meio evangélico que existem coisas que não são faladas. Existem locais de pregação que existem coisas que não são ditas. Pastor, a pessoa tem direito de fazer o que ela quiser. Sim, claro que todos têm direito, mas eu tenho que anunciar a verdade. Não é porque a pessoa não quer ouvir que ela não tem que escutar. Ela pode não praticar, mas ela tem que ouvir. Ela pode negar, mas ela tem que saber que Deus está dando uma palavra para ela. Aí está o Jeremias, ele está sendo escorraçado por esses príncipes, falando mal dele, e disseram assim, vamos ter que tirar o Jeremias daqui, porque as palavras dele estão desanimando o povo. Irmão, já pensou, irmão, o povo, em vez de ficar feliz com a pregação do pastor, fica triste? Ela se entristeceu com a pregação do pastor. Aí termina, olha o que eles fazem. E disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Pergunta, o rei podia contra eles ou não? O rei não é a autoridade maior? Na monarquia, o rei manda e acabou, irmão. Pode ter os conselheiros, pode ter o que for, mas quem determina o que faz era o rei. Ou seja, às vezes nós estamos tirando o corpo. Eu não sei de nada. Eu vejo, às vezes, no culto da Sagrada Família, quantas famílias podiam estar participando do culto da família. Não, pastor, é que agora não é um tempo, eu estou com outras prioridades. A pessoa deixa de buscar Deus, irmão. A pessoa deixa de se consagrar ao Senhor. A pessoa não se esforça, não se dedica. Aí vem o texto que fala, o que fizeram com ele, irmão? Então, tomaram Jeremias e o lançaram aonde? Num calabouço.
o calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias. Você lembra da semana passada, Isaías 43? Quem está lembrado? Lembra ou não? Põe na tela aí, por favor, filho. Isaías 43, 1 e 2. Leia comigo ali. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Clamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando te colocar no meio do lamaçal, o lamaçal não vai te matar. Então, quer dizer, irmão, eu posso passar pelas piores batalhas da vida. Se Deus estiver comigo, este mal que tentaram contra mim não vai conseguir. Vai ser frustrado a intenção maligna. Amém? Quando o Jeremias é lançado no calabouço, quer dizer, matamos o pastor, matamos o profeta. Ou seja, calamos a palavra de Deus. Deus não vai falar mais aqui. Agora, nós vamos tomar as nossas decisões. Vamos ser sinceros. Você conhece pessoas que são assim hoje? Que elas não se importam nada ao que diz respeito à palavra? Ela, para onde aponta o nariz dela, porque ela pensa, o que vem na cabeça ela faz. Tem pessoas até assim, hoje, pessoas que já aprenderam de Deus, mas hoje estão dispersas de Deus. E aí, para você entender, para a gente dar o desfecho dessa parte, Jeremias é colocado no calabouço. Quem vai tirar de lá agora? Está dentro de um poço, não tinha água, só que a Bíblia fala que, lá no finalzinho, atolou-se Jeremias na lama. Você para pensar, irmão, alguém ficar atolado, você já viu um carro atolado? O carro atolado, ele não sai, irmão. Ele não sai se não tiver ajuda de fora. Quer dizer, o atolo que estava o Jeremias não era um pouquinho do pé dele. Esse homem foi até o pescoço quase de atolado daquela água, naquele barro. Tem momentos da nossa vida, nós estamos tão atolados de problema que não tem para onde você vai, que não tem problema. Você vem para a igreja, você arruma problema. Na igreja. Você vai trabalhar, vamos, gente, você arruma problema. Você vai para casa, tem problema em casa. Você fica sozinho na sua crise existencial, você arruma problema consigo mesmo. Você olha no espelho e começa a falar mal de você mesmo. Quando você está atolado numa lama, irmão, parece que nada presta. O Jeremias, irmão, estava fazendo alguma coisa de errado? Então entenda, irmão, mesmo que você esteja fazendo tudo certo com Deus e esteja numa lama existencial, não pense que é o fim. Isso aí é um agito do diabo para tentar parar você. Ele quer que você desista de Deus. Ele quer que você deixe de crer. É esse o propósito. Mas Jeremias continuou firme. O que acontece? Lá no versículo 9. O rei, rei, um homem se levanta. O versículo 8. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, vamos junto? Ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando ele no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Irmãos, presta atenção, quem que é Ebed-Meleque? Acabou de ler. Quem que é Ebed-Meleque, irmãos? Um trabalhador, um copeiro que trabalhava para o rei. Ele era um eunuco que trabalhava para o rei. Ou seja, um cara que tinha alguma influência no reino? Me ajuda, gente. Tinha influência? Nenhuma. Ele não tinha influência nenhuma, mas ele ficou olhando para aquela situação e falou, meu Deus, não pode ser que prenderam Jeremias por pregar. Não pode ser que fizeram um negócio desse com esse homem. Aí o Ebed-Meleque fala assim, rei, esses homens que incitaram o senhor a prender o Jeremias, fizeram algo muito errado. Peraí, o senhor não está vendo que Israel não tem mais comida? O senhor não está vendo que não tem mais pão? O Jeremias vai morrer de fome. O Jeremias está atolado no barro, ele vai morrer. O que o Jeremias fez para nós? Irmão, veja que às vezes Deus vai levantar, claro que entenda a expressão que eu vou usar, para você não colocar, categorizar pessoas como deuses, né? Mas Deus levanta uns anjos na nossa vida, irmão. Vamos falar a verdade, não levanta? Não tem gente que chega sem querer nada e abençoa a gente grandiosamente? Já aconteceu na tua vida isso? De alguém que você, nem esperar e a pessoa fazer algo por você que nem seus pais fizeram. Ninguém, mas como é que essa pessoa lutou tanto por mim, sendo que não tem influência nenhuma, não tenho nada com essa pessoa? Essa pessoa não me deve nada. O que o Ebed-Meleque devia para Jeremias? Nada. Mas ele falou, puxa vida, o Jeremias não pode estar sofrendo assim. Poxa, esse pastor é um homem de Deus.
Como é que vamos deixar matar o homem desse jeito? Não! Ô rei! Irmãos, vou perguntar para você. Você acha que nesse momento o Ezequias se mandou prender o pastor? Você acha que não podia mandar matar o copeiro dele aqui, irmão? Podia mandar. Ah, o que você está abrindo a boca? Está aqui, ó. Está assinada a tua dispensa. Foi mandado embora. Justa causa. Mas como justa causa? Ah, vai reivindicar seus direitos lá no juiz. Peraí, mas como assim? Eu não fiz nada de errado. O Ebed-Meleque, irmão, ele tem uma ousadia de Deus, irmão. Deus sempre vai levantar pessoas para ajudar você a cumprir seu propósito. Escute, Deus sempre levantará pessoas próximas de você para te ajudar a cumprir seu propósito. Ah, pastor, eu estou sozinho. Fala, não estou não. Diga, ainda tem Ebed-Meleque. Você não falou, o nome é bonito, tem que falar, é bonito falar Ebed-Meleque. O Meleca lá foi ajudar, né, irmão? O Meleca foi fazer alguma coisa. O Meleca foi estender a mão para o Jeremias. Quer dizer, irmão, veio a bênção da onde menos esperava. Quem esperava que o eunuco queria se intrometer para ajudar um homem de Deus? Irmão, nunca se esqueça, Deus sempre vai preparar alguém para te ajudar. Amém? Sempre. Sempre vai ter alguém, vai ter um... Sabe o que é o remanescente? Remanescente é aquela pessoa que não desistiu. Aquela pessoa que permaneceu firme. Todo mundo desistiu, todo mundo desanimou, mas aquela pessoa continua firme. Está todo mundo com o coração abalado, disso. E agora? Ó céus, ó vida, o Brasil está acabando. Não, o Brasil vai ser uma bênção porque eu estou nele. Eu estou no Brasil, quem está no Brasil? Não adianta fugir para os Estados Unidos, irmão. A palavra vai se cumprir lá nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, claro que eu estou usando uma expressão bem alta aqui para a gente entender, mas você pensa o seguinte comigo, imagine só, nesses dias Israel era uma potência mundial. Nesses dias, eles achavam que eles estavam por cima de tudo, porque Deus era o Deus, o verdadeiro Senhor. O Deus, Senhor dos senhores. O Rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Eles achavam que eles podiam fazer o que queriam, fazer o que achavam melhor, e Deus não deixaria eles sofrerem. Entenda que eles estavam andando contra Deus, achando que Deus apoiaria o erro deles. Jesus não apoia o teu erro. Ele apoia o teu coração de se arrepender, ele apoia a sua obra, a sua oração, mas ele não apoia o teu erro. Deus vai levantar pessoas, pode ser a instituição, pode ser o maior poderio do mundo, irmão. Se Deus entregar aquele poderio à mercê deste mundo, irmão, a maior nação, a maior potência cai. Você está entendendo? Então, o Senhor é Senhor de todas as coisas, nós temos que entender. E Deus vai abrir a porta agora. Aí diz o 10. Então, leia comigo que eu quero que você não esqueça desse versículo. Então, deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, nem israelita esse homem era, hein? Dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes. Quantas pessoas foram tirar o Jeremias do calabouço? 30. Irmãos, às vezes a oração de uma pessoa só não é suficiente, sabia disso? Quando eu digo, não é que a tua oração não seja forte. Por que nós nos reunimos, irmãos? Por que nós cultuamos a Deus juntos, irmão? Às vezes é necessário uma igreja inteira, irmãos. Às vezes é necessário a gente se envolver com Deus de tal maneira, como está escrito, 30 pessoas, manda 30 resgatar ele, irmão. Às vezes você se sente sozinho, daqui a pouco vem uma multidão de gente, irmão. Vem uma galera para te socorrer. Você começa a ver portas se abrir financeiramente para a tua vida. Você começa a perceber que aquela doença que era mortal, era uma coisa terrível, você começa a ver o médico dizer, olha, está diminuindo, está melhorando, daqui a pouco, não tem, sumiu. Você vai ver multidões de Deus vindo socorrer você. Deus vai enviar recursos para a sua necessidade, seja ela qual for. Você crê? Deus envia. Versículo de número 11. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas e embocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias, põe agora estes trapos velhos e rotos e já apodrecidos nas covas dos seus braços por debaixo das cordas. E Jeremias fez assim. E puxaram Jeremias com as cordas e tiraram do calabouço e ficou Jeremias no átrio da guarda. Você hoje pode sair do calabouço. Amém? Tem gente aqui que vai orar por você hoje. Na hora da nossa oração, depois dessa palavra, nós não vamos orar pela nossa vida em especial, nós vamos orar pela vida do irmão. Nós vamos tirar esse irmão que está num calabouço.
Pastor, eu não sei qual é o calabouço que essa pessoa está, mas eu vou orar por ela e ela vai ser tirada desse calabouço agora. Amém? Que calabouço, pastor? Na lama. A pessoa às vezes está num lamaçal, irmão, que ela não vê saída, que ela não enxerga que há esperança. Jeremias está lá preocupado, vou morrer. Jeremias continua confiando no que Deus falou com ele. Você não pode desanimar. Amém? Jeremias, capítulo de número 38, versículo 14, diz assim: Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, tirado do calabouço, mandou chamar de novo o profeta à terceira entrada, que estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, por favor leia. Não, ou seja, por favor, Jeremias, prega de novo uma palavra para mim. Mandou prender, mandou jogar no calabouço. Ele pergunta: viu, Jeremias, não fique com raiva de mim não fique triste que eu fiz com você, mas me dá uma palavra aí. Irmão, e o homem de Deus guarda mágoa? O que ele faz? Ele vai pregar de novo. Se a pessoa abrir o coração, vai ser uma alegria para o pastor ver o irmão se converter. Amém? Aí disse Jeremias a Zedequias, leia: se eu te declarar, com certeza não me matarás. O Jeremias está o quê, irmão? Está gaiato. Eu falei: peraí, já tentaram me matar quando eu preguei já. Você vai me matar? Você tem certeza que você não vai me matar mesmo? Você tem certeza? Porque se eu for falar, se eu não for gostar, eu nem falo. Já aconteceu contigo isso? Quer ouvir? Ah, não quero, então não vou falar. Se for para me ficar com raiva de mim, eu prefiro ficar quieto. Não vou, você vai me matar de novo. Aí ele fala: e aconselho-te eu e ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: por favor, leia agora mais uma vez a mesma palavra que lemos várias vezes. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e a cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Diga graças a Deus. A sentença mudou? Continua a mesma. Só que o orgulho do homem não baixa a cabeça. Quer ver uma coisa? Eu vou deixar um texto aqui, lá no versículo capítulo 39, no versículo de número 1. 39:1, diz assim, quem achou aí, diga achei. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e fizeram o quê? E cercaram. Houve um cerco em Judá. Aí no ano 10º, ou seja, no 10º ano de Zedequias, no ano 4º do mês, ao 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Ou seja, abriram uma brecha ali para poder entrar trazendo destruição. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na ponta do meio, os quais Nergal, Cerezer, e aqui a galera toda, eu vou pular essa parte, vamos lá no 4. Sucedeu que, vendo o rei Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, leia, fugiram então e saíram à noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas os exércitos dos caldeus perseguiram, alcançaram os Zedequias das campinas de Jericó. Era para fugir, gente? Era para enfrentar a guerra? Não, não era para eles fazer isso. Versículo 6. E o rei da Babilônia, leia por favor, matou os filhos de Zedequias em Ribla. Presta atenção um pouquinho que eu vou falar de novo. Eles não só tiveram o prazer de matar os filhos de Zedequias. Eles pegaram os Zedequias. Vem aqui, Marcelo. Vem aqui. Eles pegaram os Zedequias, fizeram isso aqui, ó. Pegou os Zedequias pelo pescoço, fez assim, ó. Você está vendo aqui teu filho? Vai, pode passar, corta o pescoço agora. Você já pensou a crueldade, irmão? A crueldade do Nabucodonosor dizendo assim, ó. Veja ali cortando o pescoço do seu filho. Você imagina que isso aqui doeu, irmãos? Você acha que existe um negócio tão doloroso assim ou não? Aí você, fica aqui, Marcelo, que vai acontecer coisa pior com você. Aí diz o 7, leia. E arrancou os olhos a Zedequias e atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo. Não vou conseguir arrancar teus olhos, mas vou tentar. O que fizeram, irmão? Com esses olhos que você viu, os seus filhos serem decapitados na tua frente, essa memória nunca mais vai sair de você.
Os olhos dele nunca mais vai enxergar nada feliz. A única memória que ele vai ter resguardada antes de arrancar os olhos deles é a morte de decapitação dos filhos dele. Você pensou a memória de consciência da visão desse homem, irmão? Obrigado, Marcelo. Você vai enxergar muito, né, irmão? Em nome de Jesus. Você consegue perceber, irmãos, que tem duas coisas que aconteceu que nós passamos batido aqui? Qual foi o ano que Nabucodonosor veio no reino de Ezequias? No 9º ano. Houve enfrentamento de barreiras para que Nabucodonosor não entrasse. Lembra que eles fizeram barreiras? No 10º ano as barreiras caiu. Quer dizer, não adiantou fazer tranqueiras para não entrar inimigos. Nabucodonosor derrubou as tranqueiras e entrou. Pergunta que eu faço para você. Quando deixou o rei Jeoaquim de reinar, reinou Ezequias. Certo, gente? É difícil esses nomes, mas é bom lembrar. Lembra que no capítulo 36, Jeremias pregou para o rei Jeoaquim. Rei Jeoaquim queimou a Bíblia, lembra? Então Jeremias já pregou num governo, já pregou num tempo de um rei, e vem um outro rei e faz o quê, irmão? Continua a desobedecer. Agora eu pergunto para você, irmão, foram quantos anos mesmo? 10 anos negando a palavra. Aí eu pergunto para você, irmão, vai adiantar fugir da palavra hoje? Pode passar 10, pode passar 40 anos, que foi o período de pregações de Jeremias. Pode passar o tempo que for, aquela palavra vai ter que se cumprir. Deus chamou você para uma obra grande. Você fica refugando porque você tem medo de falar, porque você tem vergonha. Eu não sou pastor para ficar me envolvendo na vida dos outros. O pastor quer dizer que então todo o trabalho é o pastor que tem que fazer? Você deveria estar se envolvendo mais. Pastor, por que as coisas estão tão difíceis? Porque a igreja não está trabalhando junto. Está faltando Ebed-Meleque aqui. Eu vou falar de novo, que você entendeu bem, né? Está faltando Ebed-Meleque na igreja. Está faltando pessoas que queiram se importar com a vida de alguém sem ganhar nada em troca. Pessoas que vão lutar pelo Jeremias, para o Jeremias não descansar, para o Jeremias não parar. Você acha que era fácil para o Jeremias estar de pé pregando, irmão? O Jeremias foi preso quantas vezes? Jeremias foi colocado no calabouço, Jeremias continua anunciando a palavra, ele não desanimou. E aí, cadê o Ebed-Meleque na Igreja da Graça de Pato Branco, irmão? Cadê? Cadê o Ebed-Meleque que vai levantar-se para estender a mão ao necessitado que está sendo injustiçado, ou que está sendo levado pelo diabo? Irmãos, passou 10 anos, talvez você tenha mais do que isso de cristão, 15 anos, ou talvez a vida toda, e você ainda não fez a obra de Deus. Você ainda continua refugando. Minha esposa me falava, Jefferson, hoje nós temos um problema, estamos precisando de uma tia para ficar na escolinha, para ensinar as crianças, nós não temos ninguém hoje que possa ficar lá. O que nós vamos fazer? Está faltando Ebed-Meleques. Está faltando alguém na igreja se levantar, eu vou fazer essa obra, eu vou cuidar das crianças, eu vou ensinar a palavra para elas. Está faltando alguém para ajudar no evangelismo, está faltando alguém para cuidar do trabalho das mulheres. Tem uma irmã que todo dia vai alimentar uma irmã no grupo das mulheres com uma palavra de Deus. Cadê as irmãs que veio no grupo ontem? Foi bom o grupo de mulheres ontem? O encontro de mulheres? Foi uma bênção. Bonito ver as irmãs se envolvendo com Deus, aprendendo a palavra. Está faltando pessoas que queiram se envolver com Deus. Veja o que está acontecendo aqui, irmãos. Passou 10 anos, a palavra mudou? Não mudou. Você vai esperar passar quanto tempo para você assumir a sua posição? Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa que eu fiquei até triste quando eu ouvi essa pessoa falando, dizendo assim, eu não tenho talento nenhum. Diga misericórdia. Que essa pessoa deixe de ser bobinha, porque é muita bobeira uma pessoa falar que não tem nenhuma capacidade de Deus, irmão. É impossível Deus não ter dado um talento para você. Qual é o talento que você tem? Pastor, meu talento é falar mal dos outros. Então comece a usar o talento para falar bem. Verdade, irmão, Deus transforma a maldição em bênção. Eu sou uma pessoa falante, eu gosto de falar. Diga-se de passagem, você já conheceu isso, né? Eu gosto de falar, mas eu sempre fui assim. Só que no tempo do mundo eu falava que não prestava. Hoje eu falo bastante de Jesus. Eu vou usar aquilo que Deus me deu. Eu sei falar bem, eu consigo aprender. Irmãos, desculpa o que eu vou falar, mas tem pessoa que ela tem uma dificuldade, um déficit de entendimento. O pastor pregou 2 semanas o mesmo assunto, você perguntar para ela, fala, o quê? Ela não entende. Não é porque ela não entende porque ela não seja uma pessoa de eloquência ou entendedora, mas é que a pessoa tem uma dificuldade de aprendizado.
Às vezes a pessoa pega a revelação da palavra, entende o que Deus falou com ela, mas não entende o contexto, não vai entender a palavra de Deus. Aí entra a vez do Zebede de Meleque fazer alguma coisa, entra a vez do Jeremias fazer alguma coisa. Mas nós estamos como, pastor? Ah, pastor, eu vou fazer só o meu. A pessoa que decide fazer só o dele, irmão, nunca vai ser feliz. Escute o que eu vou falar. A pessoa que só pensa em si mesma nunca vai ser feliz. Você que é egoísta, que só pensa em você, só pensa no seu lucro, que só pensa no seu crescimento, você que só pensa nas suas atividades, só pensa no seu ego, só no seu crescimento, vai chegar um dia que a sua existência vai ser sem valor. Você sabia que a alegria da nossa vida é servir? Jesus disse assim, ó, quem quer me seguir tem que ser servo. Quem quer me seguir tem que carregar uma cruz. O que é carregar a cruz? Ah, pastor, é que eu não gosto de fazer isso. Quem não gosta de acordar cedo? Que pecado Deus vê quando... Quem não gosta de acordar cedo? Hã? Quem acorda com ódio? Não responda para você não ficar com vergonha. Mas tem gente que não gosta de acordar cedo. Ah, pastor, eu não gosto, mas eu levanto cedo porque eu tenho que honrar Deus. Eu não gosto de acordar cedo. Mas, pastor, tem gente que ela passa o dia todo. Vamos pensar o seguinte, quem no final da tarde fica mais preguiçosinho? Se eu vou no culto de tarde, irmão, eu venho dormindo, venho com preguiça, venho de bucho cheio, né? Veio já passado o dia, já estou com o meu último fôlego, já, está acabando o domingo. Não fica essa sensação, amanhã tem que fazer o quê? Tem que trabalhar, né? Tem um monte de coisa para fazer. E às vezes a pessoa vai fazendo as coisas para Deus sempre com o resto. Para de fazer isso, irmão. Pode passar o tempo que for, o que Deus chamou você para fazer, vai acontecer, você querendo ou não. Deixa eu fazer uma pergunta. Era para os Edequias morrer desse jeito, irmão? Era para os Edequias perder os olhos? Era para ver os filhos dele morrer daquele jeito? Irmão, não era mais fácil ele ver aquela situação que Deus falou que tinha que acontecer? Vai para a Babilônia, sirva eles lá que vocês não vão morrer. Lá vocês vão comer bem. Vocês vão estar sofrendo, por causa que vocês vão estar sem a casa de vocês. Mas lá vocês vão ser guardados. Os Edequias podia passar 70 anos naquele local de prisão e voltar para a sua terra de novo, reconstruir. Tem tempos que a gente erra tanto que leva um tempo para você voltar a reconstruir. É ou não é? Leva um tempo para você poder organizar a vida. Só que faltou o quê, irmão? Consideração para a palavra. Quem não considera a palavra, um dia vai sofrer. Tem gente que está sofrendo. Hoje você está sentindo um vazio na tua vida porque você não está cumprindo a vontade de Deus. Você não está fazendo aquilo que agrada a Deus. Você está agradando a si mesmo. Agora, se nós tivéssemos mais tempo, eu falaria mais coisa aqui, mas eu vou só terminar lá no Jeremias 52, onde é o último capítulo de Jeremias. Isso aqui é um resumão, tá? O capítulo 52 aqui é tipo um resumo contando o que aconteceu. Por que eu sei que foi cortado o pescoço dos filhos do Zedequias? Diz lá no versículo 10, 52, 10. Diz assim, e o rei da Babilônia fez o quê? Degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos de Zedequias, e atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia, e conservou na prisão até o dia da sua... Você pensou, irmão, que quanto tempo esse homem viveu na cadeia, sem olhos, com a última memória dizendo na sua cabeça, este homem mau arrancou a cabeça dos meus filhos. Ele morreu com essa memória. Tem gente morrendo, irmão, com a memória ruim. A Bíblia fala em Apocalipse que nós vamos partir e as nossas memórias vão ficar, irmão. O que fizemos ficou. As nossas obras ficaram para trás. O que você tem feito na sua vida? O que você tem feito na sua vida? Ah, eu sou jovem, pastor. Lembra de Davi? Fui moço. Quem é moço? Quem é moça? Hã? Cadê as irmãs, os irmãos? Fui moço. Lembra quando você era moço? Lembra quando você era moça? Eu não lembro porque sou moço ainda. Lembra da mocidade, lembra da juventude. Tem gente que fala, ei, pastor, nem lembro, mas está tão velhinho. Davi disse, fui moço, porém hoje cheguei à idade de um velho. Ele falou isso, cheguei à idade de um velho. E eu nunca vi quem andasse com Deus desamparado. Eu nunca vi um justo ver a sua casa com seus filhos passando fome. Eu nunca vi o homem de Deus que obedeceu a palavra cair. Zedequias viu
Viu. Porque ele passou 10 anos ouvindo uma pregação, e os 10 anos ele fugiu de Deus. Até quando você vai fugir? Até quando? Pastor, é que eu não tenho tempo. Talvez é por isso que um dia você vai ter que olhar para o Senhor e falar, é que eu não tinha tempo, Senhor. Você não tinha tempo? Aí ele vai mostrar todo o tempo que você tinha. Ele vai mostrar tudinho para você. Você vai esperar chegar, arrancarem os seus olhos, ou você vai fazer uma coisa hoje? Vai deixar ver sua família acabar, ou você vai fazer uma coisa hoje? É para você responder. Faça algo. Terminamos nos últimos versículos, 31. Olha que coisa séria. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá. Presta atenção que aqui mudou um pouquinho o curso, tá? No mês duodécimo é o 12º ano, aos 25 do mês, que Évil-Merodach, rei da Babilônia, já sucessor de Nabucodonosor, no ano primeiro do seu reinado, fez o quê? Levantou a cabeça de quem? De Joaquim, não Joaquim, mas Joaquim, rei de Judá, e o tirou da prisão. Olha um pouquinho, pastor. O Joaquim era irmão de Ezequias. Presta atenção. O Joaquim era irmão de Ezequias. Na linhagem real, quem que assume o reinado quando o pai morre? Quantos filhos os Ezequias ficou sobrando? Por quê? Os filhos que eram para reinar não reinaram porque o pai e a mãe não souberam levar os filhos na presença de Deus. Já pensou que tristeza, irmão? Você não ter memória da tua vida? Você sabe que a memória vai continuar nos seus filhos, nos seus netos, na sua posteridade. Aí diz o texto, falou, por favor, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele. Na onde, gente? Irmão, como que foi tratado o Joaquim? Leia, por favor. Como que ele foi tratado? Como rei. Estava na Babilônia? Mas o que o rei que se levantou falou? Esse cara aqui é rei, não pode ser desprezado. Esse cara não pode ficar jogado aqui. O que ele fez, irmão? Versículo 33. E ele mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre aonde? Todos os dias da sua vida. Quem que tinha que estar comendo pão aqui? Quem tinha que estar comendo pão aqui? Fala teu nome. Tinha que ser o Jefferson comendo ali. Mas se levantou outro para comer o pão na presença. Lembra que Deus falou? Vocês não vão ter carência. Eu vou deixar vocês passarem por isso para que o povo volte a me buscar. Mas vocês não vão sofrer. Creia no que eu estou falando. Vai ter pão, amém? O rei, irmão, o rei Joaquim, levantado no período do segundo rei que veio depois de Nabucodonosor na Babilônia, fez o quê? Honra a história do reinado do povo de Judá. Não se esqueça do Deus deles. Aí diz, e quanto ao seu tratamento, olha como que ele foi tratado na prisão, no calabouço. Como que foi tratado, irmão? Foi-lhe sempre dado, 34, gente. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana, até o último dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Quem que era para ter vivido assim, irmão? Como que Ezequias terminou? Cego, com a pior das piores memórias na sua consciência. Já pensou você terminar a sua vida com a consciência, que paizinho frajuto que eu fui, que mãe frajuta que eu fui. Você entende que a palavra aqui é dolorida, tá, gente? É dolorido ouvir isso. Que filho fui eu, que servo de Deus que fui eu, que esposa fui eu, que megerinha que eu fui, que megero que eu fui, que mesquinho que eu fui. Essa é a memória que você quer deixar para a tua vida? Teus filhos vão lembrar de você como na tua casa? Como um gritão, um murmurento, uma briguenta? Como que você vai ser lembrado? Aí eu fico me perguntando, o que faltava para Ezequias? Ouvir Deus e não o homem. Não o seu ego. Adiantou passar 10 anos governando? Passou os 10 anos, o que aconteceu, irmão? Arrancaram os olhos dele, irmão. Então quer dizer, a palavra de Deus se cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Por que Ezequias não viveu? Porque ele não creu na palavra. Entenda, irmãos, a gente pensa que a palavra é só para hoje, né?
A palavra que ele ouviu durou 10 anos a mesma palavra e ele não mudou de parecer. Às vezes é o que acontece com você. Você não está mudando seu parecer. Você continua da mesma ideia. Você continua refugando aquilo que Deus chamou você para fazer. Que Deus fale mais com você. Amém? Como eu disse para vocês, essa palavra é uma palavra que abre os nossos olhos. Amém?